local possa ser para a honra e para a glória do Teu nome. Muito obrigada, Senhor, porque eu creio, Senhor, que um milagre hoje vai acontecer nesse lugar. Nós entregamos todos os louvores em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia. Boa noite, Nova Vida de Vila Rosalie. Quantos estão animados e felizes por estar aqui nessa noite? Então vem comigo assim, vai, nas palmas, vai. Ei! Cante comigo nessa noite. Quando a noite fria cair sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, me vi cercados por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Diga, e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, você, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. As palmas. Vem comigo. Quando a noite fria cair sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, me vi cercados por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Diga isso. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Diga, e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu cantarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Eu quero ver vocês agora, como é que você vai? Por isso eu pulo na presença do rei. Por isso eu danço, danço na presença do rei. Um grito de júbilo. Por isso eu grito na presença do rei. Por isso eu corro, por isso eu corro na presença do rei. Então eu direi, pulando e dançando Em Sua presença. então eu direi, em sua presença, Senhor. Se é pra Jesus, aplauda mais forte, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Gente, pra mim é muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Mais uma vez, né?
Estava previsto para eu voltar no último domingo desse mês agora de outubro, mas aprove a Deus que eu estivesse aqui com vocês, cooperando com esse culto, agregando, né, com esse culto, para que o nome do Senhor seja glorificado aqui nessa noite. É muita honra para mim estar aqui pelo convite do pastor Ney. Quero agradecer a essa casa por todas as vezes nos receber tão bem, de forma tão honrosa. Mas eu quero ministrar essa canção com você aqui nessa noite. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora e você dissesse comigo: Espírito Santo, nós te damos liberdade aqui nessa noite. Flua em nós, através de nós. Aleluia. Cante comigo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Oh, cante isso. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou. Diga: tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Diga pra ele: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito. Se você pode, levante a sua voz e diga: eu sou a tua casa. Vá. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Se você pode, levante uma das suas mãos e diga isso. Diga: eu sou. Diga: tua morada longe aqui. Peça pra ele nessa noite: muda. Diga mais uma vez: eu sou. Eu sou. Eu sou seu lar. Diga: muda as coisas. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu
E Ele está dizendo pra gente que hoje é uma nova oportunidade pra gente adorar o nome dEle em espírito e em verdade. Aleluia! Uau. Diga pra gente terminar o som. Eu sou uma casa pra morar. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou a casa pra morar. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Aleluia. Vamos continuar nessa unção. Continue com seus olhos fechados. Levante as mãos para os céus. Vamos pedir para que o Senhor venha nos libertar a cada dia mais. Para que tudo aquilo que não provém dEle possa ser liberto de nós. Oh, aleluia, Senhor. Estamos aqui hoje, Pai, para entrar em Sua presença. Glória a Deus. Vamos dizer bem forte para o Senhor. Aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Oh, você pode dizer isso para o Senhor nessa noite? Aleluia. Sem tua graça, o que seria agir? Oh, não seríamos nada, Senhor. Não entendo. Vamos dizer. Não entendo o meu próprio agir. Você pode dizer isso pro Senhor? Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Cante bem forte, pois o bem. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero existir, acabo cometendo. Em meu ser, milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Não se renda, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, Senhor, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Declara, igreja. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Oh, Santo, eu quero ser a sua casa. Queremos ser a tua casa, Senhor. Se você estiver aqui, tudo passa, tudo muda. Oh, então enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, aleluia! Quando estamos em tua presença, Senhor, o nosso ser é transformado, é modificado.
aqueles que creem, levante as mãos para os céus e declare isso bem forte, que no tocante ao meu interior, tenho prazer nas tuas, tu és o meu amado, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja aleluia. Eu quero ouvir só a igreja agora. Então liberta-me, vai igreja. Bem forte, só vocês. Então liberta. Oh, aleluia, Senhor. Queremos ser a sua casa, Deus. Se o Senhor estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Oh, enche, Deus, esse povo. Derrama mais, Senhor. Derrama mais, Senhor. Oh, mais uma vez, eu quero ouvir mais forte. Então liberta-me, canta de novo. Só aqueles que creem no que está cantando. Vamos lá, bem forte. Então liberta-me de mim. Canta, igreja, vai. Oh, Santo, se você estiver aqui. Oh, Santo, 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 Santo. Oh, até que não haja mais espaço. Oh, aleluia. Oh, santo é o teu nome. E olha o que acontece, ó. Olha o que acontece com você, ó. E eu passo a ser livre pra viver a sua vontade. Oh, aleluia. Você crê nisso? Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Reina, o Espírito sobre a carne. Reina, Senhor. Reina sobre as nossas vidas, Deus. Reina, o Espírito sobre a carne. Oh, aleluia, Senhor. Que o Espírito venha reinar sobre a nossa carne. Que nós possamos sempre dizer que reina o Espírito sobre a carne. Oh, aleluia. Tu és santo, Deus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas creia. Creia que a cura que você precisa para a tua alma, para a tua carne, para as dores do seu corpo, do seu espírito, Ele é fiel. Amém? Levanta suas mãos e diga: creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Diga isso com fé, declare isso. Creio que Tu és a vida. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Diga: me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Diga: me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Erga suas mãos e diga isso. Confio em Ti. Declare isso nessa noite. Confio em Ti, Senhor.
Creio que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Não há outro igual. Jamais existirá, Senhor. Jesus, eu preciso. Mais uma vez, diga: creio que pro meu coração és tudo para mim. Ele é tudo que você precisa, que você necessita. Ele é mais do que o suficiente. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Escuta isso aqui, ó. A Bíblia vai dizer que certo dia Moisés sobe o Monte Sinai. E Deus quer conversar com Moisés, e a Bíblia fala que ele falava e a sua voz era como o som de muitas águas. E que a voz dele parecia como relâmpagos e trovões na terra. Quando Moisés desce do Sinai, o povo está perguntando para ele: quem é esse que fala com você? Moisés vai dizer para eles: nem eu conheço ele direito. Moisés sobe o Sinai de novo e ele pergunta: olha, o povo agora quer saber quem você é. E Deus manda Moisés dizer o seguinte, ele fala para eles que eu sou o que sou. De repente você chegou aqui nessa noite e a pergunta que ecoa dentro de você é quem Ele é. Ele está dizendo para você: eu sou aquilo que você precisa. Se você precisa da cura, eu sou a cura. Se você precisa de libertação, eu sou libertação. Se você precisa de renovo, eu sou renovo. Aquilo que você precisa, Ele é. Aquilo que você necessita, Ele é. Eu sou o que sou, está aqui nessa noite. E Ele está dizendo para você: o que você precisa, eu sou para a tua vida, para a tua casa. Será que você pode levantar as suas mãos e adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor? Cante esse refrão mais uma vez com a gente. Diga que Ele é. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Joga sua voz lá em cima e canta. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Diga: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Você pode fazer essa oração nessa noite? Diga para Ele: vem limpar. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração.
noite, minha vida. Diga aí pra sempre. E pra sempre. Diga mais uma vez, vai. Minha vida dou a ti, Senhor. Diga pra sempre. Nessa pra ele, faz em mim. E essa aqui? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está. Aonde? Então diga, o choro pode vai. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela
Quantos querem ver o fogo de Deus queimar em nós nessa noite? Oh, aleluia! E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia! Eu queria louvar uma canção aqui nessa noite. Essa canção ela é bem antiga, mas a Dai falou que o pessoal aqui gostava de canção antiga. E eu queria terminar essa nossa ministração nessa noite ministrando sobre essa canção. Eu acredito que muita gente que está aqui nessa noite conhece. O povo mais jovem não deve conhecer não, mas a galera da antiga conhece. Diz assim, ó: em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, Em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Entrega tudo para Ele hoje, vai. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. porque eu nasci, ó Rei Jesus. Diga meu prazer te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver Aonde? na casa de Deus, Onde flui o flui Espírito de Deus, flui aqui nesse lugar, flui sobre mim, ministra o seu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o seu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o seu Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Som. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão, dê a paz do Senhor. Como diz o nosso pastor, abraço. Qualquer coisa ali, mas não sente no seu braço, tá? Essa pessoa está acostumada, amém? Você pode falar para o seu irmão aí, você está no melhor lugar do mundo. Agora fala para ele, na presença do Deus Altíssimo. Diácono Giovanni, Diácono Rogério, representando o nosso pastor, hoje, ajudando aqui na condução. O Júnior trouxe para nós o louvor, vai trazer para nós a palavra já já, veio nos abençoar
como ele próprio disse. E é de muita importância que você fique ligado nessa noite, porque eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus muito forte nesse lugar. E eu creio que grandes coisas vão acontecer aqui nessa noite. Amém, queridos? Eu creio que aonde o Espírito Santo de Deus está, algo diferente tem que acontecer. A gente não pode voltar para a nossa casa da mesma maneira que a gente chegou. A gente precisa voltar para a nossa casa hoje transformados, cheios para enfrentar uma semana recheada de coisas boas para a minha e para a sua vida. Amém? Terça-feira agora a gente tem o culto da família, onde é ministrado pelo nosso pastor. A gente sempre pede para que você possa trazer uma foto, uma roupa, uma carteira de trabalho, aonde você achar que está a sua dificuldade, a sua necessidade. Deposita ela diante do altar, que a gente está orando, a gente está impondo as nossas mãos. Isso é muito importante, isso é um ato de fé. E a gente tem visto grandes resultados acontecer aqui nesse lugar. Quarta-feira pela manhã, a gente tem o nosso Bom Dia Espírito Santo, onde algumas mulheres estão aqui nesse lugar, às 8 horas da manhã, orando pela nossa vida, pela sua vida, pela vida da igreja, no total, pela vida do nosso pastor, pedindo a Deus que Ele continue a nos sustentar aqui neste lugar. Amém, queridos? 2 anos se passaram de pandemia, 2 anos. Essa igreja não fechou as portas um só dia. De 2019, desde quando se deu o estopim da pandemia, até o dia de hoje, a igreja não parou de funcionar nem um só dia. Aí você vai me perguntar, Léo, a igreja por que abriu as portas? Não, porque mesmo que na totalidade não tivesse todos aqui, mas existia o pastor e mais algumas pessoas aqui, fazendo culto online, orando, intercedendo pela tua vida, colocando a tua família diante do altar, não deixou de clamar a Deus nem um só minuto pela minha e pela sua vida. A nossa igreja não parou. Então, eu peço a você que continue entusiasmado, continue firme na busca da presença de Deus aqui nesse lugar. Já estamos praticamente todo mundo vacinados com a segunda dose. As pessoas que precisam tomar a terceira dose já estão tomando. Então, não se acanhe em ficar dentro de casa, não se amedronte. Não fique se alimentando de palavras negativas que a televisão, às vezes, tenta colocar dentro de nós. O mais importante é que aquele que decide sobre a minha e sobre a sua vida, ele não dorme. Isso é o mais importante. Só vai ser recolhido aquele que Deus quiser. Não precisa temer, eu vou no meio da rua, mas eu vou sair, vou ser assaltado, então eu vou pegar. Irmão, esquece isso. Aquele que guarda a minha vida e a tua vida é o guarda de Israel. Pronto. Então, esteja conosco quinta-feira à noite. O pastor tem denominado como o culto da palavra, o culto da oração. Ele traz uma palavra breve, uma palavra firme, e separa sempre 20 minutos para a gente poder estar orando, para a gente poder estar de joelhos diante do altar. E é de suma importância que você esteja conosco. Quantos mais se juntarem em oração, mais efeito vai fazer nos céus e mais rápido a gente vai receber tudo aquilo que a gente pede. Isso é algo que não foi eu quem disse, isso é algo que o próprio Deus disse. O que 2 ligarem na terra, será ligado. O Júnior, quando pregou da última vez, ele falou especificamente sobre isso. Ligou na terra, automaticamente é ligado aonde? Nos céus. Então se junte a nós aqui nessa campanha de quinta-feira, de estarmos de joelho diante do altar. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Queridos, como a nossa escola tem crescido. Hoje tinha um grupo muito grande, no encontro junto com o pastor, mas também tinha um grupo muito grande aqui pela manhã na escola dominical e pelo culto. Eu sei que às vezes você trabalha, ou você trabalha a semana inteira, e fica com um pouco de dificuldade de levantar para estar conosco, mas eu quero te fazer um convite muito especial. Você vencer as barreiras que têm tentado se levantar para te impedir para estar aqui nesse lugar no domingo pela manhã. Ah, não, mas eu escolho o culto para mim só à noite, então eu não venho de manhã, ou se eu venho à noite, eu não venho de manhã. Faz um propósito com Deus e passa a frequentar o culto pela manhã. Você vai ver, irmãos, o quanto Deus ele vai agir sobre a sua vida. A Bíblia diz que a gente erra por não conhecer as Escrituras. Hoje o diácono Rogério deu uma aula para nós aqui, excelente, sensacional. Então, eu te convido a você estar conosco aqui na escola dominical. Logo depois da escola, a gente tem um culto rapidinho, de 10 às 11, que é o culto matinal. E, domingo à noite, o culto que você está agora, que começa às 18, vai até às 20 horas, que é o culto de louvor e adoração. É de suma importância que você não somente ore, mas você também participe. Eu até brinco com o Rogério, que a gente usa muito termo, que se lançou no meio da pandemia de estar de home office. Não fique de home office na sua casa, venha para a igreja. Não fica só em casa orando de joelho, vem estar conosco aqui. É bom que os irmãos estejam em comunhão dentro da casa de Deus. Esse é o lugar que Deus ele propicia a bênção, o milagre, irmãos. Ah, Léo, mas Deus não pode me abençoar lá? Pode. Eu sei que Ele pode te abençoar na tua casa. Ele te abençoa andando no meio da rua, Ele te abençoa dirigindo, Ele te abençoa dentro de um ônibus, Ele te abençoa onde Ele quiser. Mas aqui é o lugar que Ele ordena a bênção. Esse é o lugar que foi separado, preparado
para que o mover de Deus aconteça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, se você deseja mais de Deus, esteja aqui nesse lugar, porque quanto mais você desejar, mais Ele tem para te dar. Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você tem sede, mais Ele sacia. Quanto mais você pede, mais Ele te dá. Quanto mais você busca, mais Ele deixa você encontrar. Então, se dispõe a estar nesse lugar para louvar, para adorar, para engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? A gente vai fazer agora o nosso momento de dízimo e de oferta. E eu quero deixar claro, como o nosso pastor sempre deixa, que esse não é o momento de pedir dinheiro à igreja. Você que nos visita pela primeira vez, eu vou deixar algumas coisas claras para você. E você que nos acompanha, eu e Rogério, a gente estava conversando um tempo atrás sobre um projeto que, se Deus quiser, agora por ano a gente vai colocar em prática, que é as pessoas que chegaram e encontraram tudo isso aqui pronto, entender como nós chegamos. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou visitante. Depois a gente vai estar passando para o Júnior a palavra, amém? Já com o Rogério. Amém, igreja, tudo bem com vocês? Amém. Essa sexta, nós estamos numa programação aqui com jovens, que é o Esquenta, né? Quem é que está indo no Esquenta assim? Faz assim com a mão, dos jovens, né? O Esquenta é um movimento que a gente está fazendo para fazer um pré-acampamento. Nosso acampamento é dia 12, 13, 14 e 15 de novembro. Nós ontem fomos ver lá o sítio, né? Fazer uma última vistoria, ligar lá os ar-condicionados, ver se está tudo funcionando direitinho. E graças a Deus está tudo funcionando direitinho, tá? E eu não pude ir no Esquenta porque eu estava gripado, mas nessa sexta-feira nós vamos ter o nosso Esquenta, tá? No horário normal. O pastor Ney vai estar trazendo uma palavra, né? Que ele falou que é DZIP, né? Sabe-se lá o que vai acontecer nesse dia, mas eu estou com uma expectativa muito boa de uma palavra boa para os jovens. E a gente vai dar uma estendida no Esquenta, que ele ia terminar em outubro, mas ele vai seguir mais uma sexta-feira, a primeira sexta-feira de novembro, ou seja, ela vai terminar em novembro e na outra semana nós estamos embarcando para o acampamento. Amém? Então eu peço que os jovens venham estar. As vagas acabaram. Isso é uma bênção. Nós estamos levando 100 e poucas pessoas, sendo 104. Sendo que 18 pessoas estão trabalhando, né, para cuidar dos jovens. E dessas 18 pessoas, a maioria delas, ou quase todas elas, são casais, pessoas já casadas mesmo, mas que foram jovens também. Isso para mim é uma grande vitória, porque o meu desejo é que cada vez mais jovens venham cuidar de jovens. E isso já está começando a acontecer aqui, nesse lugar, então entenda esse processo. Eu, quando falo com minha esposa, que quando eu sair dessa posição de líder jovem, eu quero passar essa posição para um jovem que foi liderado por mim. E nós vamos quebrar essa questão de vir uma pessoa de fora, que eu creio que eu vou ser o último que veio de fora para liderar a juventude. Agora a gente vai criar os nossos líderes aqui dentro desse lugar. Essa é a vontade nossa, de todo mundo que trabalha aqui. Da gente ter aqui pregadores, líderes, pessoas que falam da palavra de Deus, pessoas que entram em hospitais para falar da palavra de Deus. Então a gente está nesse processo. É um processo, né? Não acontece de uma hora para outra, mas vai acontecer em nome de Jesus. E uma das coisas que eu pedi para o Leomil para me dar um anúncio, é que eu estou precisando de que a igreja comece a entrar em oração por esse acampamento. Amém? Então a gente já está identificando muitas questões de jovens, que são coisas particulares, mas que são coisas que são solucionadas através da oração. E a igreja, quando ela entra num propósito de oração, não tem reino de Satanás que resista à oração da igreja. Então, a gente vai estar, eu vou pedir ao pastor no próximo domingo, da gente estar fazendo um relógio de oração, uma corrente de oração, e eu peço a ajuda de vocês nesse propósito. Amém, gente? A gente vai ter lá um momento de jovens, eles vão se divertir, vão jogar bola, vai ter toda aquela questão, né, de interação, de brincadeira, mas o nosso objetivo ali é que que os jovens entrem ali e saiam realmente transformados. E a igreja é importantíssima nesse processo. Amém? Contamos com vocês aí, que Deus possa abençoar. Obrigado pela oportunidade. Eu sou fã do meu diácono quando ele fala, tudo bem com vocês? A gente tem 2 visitantes aqui, a Márcia e o Márcio, é isso? Márcia e Márcio, pode ficar de pé? É ruim ficar de pé assim na frente de todo mundo, é uma vergonha, né? Tem mais alguém aí, gente, que visita a gente pela primeira vez? Mais alguém? Mais alguém? Não? Queria que a igreja desse um forte aplauso pela vida dos nossos 2 irmãos. Você que está perto, cumprimente, diga seja bem-vindo, pode apertar a mão.
Tá todo mundo vacinado, tá todo mundo cheio de álcool aí. Nosso pastor é o pastor Ney. Como eu disse, hoje ele não está aqui. Tanto eu quanto o diácono Rogério estamos representando ele. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja, amém? Acho que é só isso. Você pode ficar de pé para receber o nosso pregador da noite. Antes de eu anunciar o pregador, eu vou falar. A gente, quando pega o microfone, dá vontade de falar um monte de coisa, né? Acho que é por isso que o pastor deixa a gente pregar sempre. O pastor fala, vocês falam muito. Eu estava conversando com algumas pessoas ontem, em específico o Fábio, a Andréia, o Jorge, a Fernanda. Eu sou muito grato a Deus pela vida do povo da nossa igreja. Eu sou grato porque todas as vezes que a gente lança qualquer coisa, a igreja abraça. Eu sou muito grato. Gente, vocês não têm noção como eu agradeço a Deus pela vida de vocês quando eu ajoelho. Porque se tem um povo que gosta de abençoar a igreja, são vocês. Se tem alguém que abre o coração quando a gente faz um apelo, quando a gente pede ajuda, quando a gente lança alguma coisa. Ontem eu até chorei, hoje eu me segurava para não chorar não. Estou nem olhando para eles que é para mim não chorar. Porque eu sou chorão mesmo. Eu choro até passarinho cantando, eu choro. Mas é porque isso nos dias de hoje é muito difícil. A Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria. E ainda bem que isso não está chegando aqui. Ainda bem que a gente vive um sentido contrário. Ainda bem que a gente continua unido. Ainda bem que a gente, cada dia que passa, está se unindo mais ainda. Está vivendo mais junto, está fazendo mais a obra e o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Eu agradeço muito. Eu queria que você desse um aplauso muito forte, mas pela sua vida. Aplaudisse o nome do nosso Deus pela sua vida. Deus abençoe muito, 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 muito a sua vida. Tudo que você tocar, prospere para você. Amém? Agora, Júnior Jeff, com a palavra. Deus abençoe, meu irmão. Meus irmãos, amém? A paz do Senhor mais uma vez. Eu quero externar a Deus minha gratidão pelo privilégio que Ele tem me dado. Mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior, eu sou presbítero da Casa do Senhor. Sou casado há 6 anos com a Elisângela. Tenho 32 anos. Eu congrego na Igreja Luz das Nações, na Vila da Penha. E é isso. Eu queria, você que trouxe um exemplar da Bíblia, que abrisse a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, o verso é o número 1. Quantos acharam, diga eu achei. Quem não achou, diga me espera. Você que ainda não achou, o livro de Samuel fica entre Gênesis e Apocalipse. Estou brincando. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. O texto vai dizer assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem até a casa de Jessé, o belemita. Enche o teu vaso de azeite e vem até a casa de Jessé, o belemita. Porque dentre os seus filhos está o rei que eu preciso. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem até a casa de Jessé, o belemita. Porque dentre os seus filhos está o rei que eu preciso. Você pode fechar a tua Bíblia? Tome o seu assento.
Amém? Queria, nessa noite, eu vou tentar não gritar, prometo para vocês. Gente, se vocês forem lá na igreja, vocês vão falar assim, hã? O povo lá na igreja é muito calmo. O povo lá na igreja é muito tranquilo. Às vezes, sabe quando você se sente o patinho feio? Tem aqueles 6 patinhos brancos, aí o 7º é o preto. Sou eu lá na igreja. Porque acaba destoando muito, porque toda a minha formação, meu crescimento foi dentro da Assembleia. E eu tenho 32 anos, então eu ainda peguei o final daquela bleia das irmãs do coque, do vestido até o pé. Então, assim, eu luto, eu confesso a vocês, eu luto para abandonar um pouquinho. Eu não posso deixar de lado, porque tem igreja que a gente vai que é... Mas eu luto para deixar isso de lado, porque às vezes eu fico assim, cara, tá ruim para mim. Quando é para pregar lá na igreja ou fazer alguma coisa, gente, só o sangue de Jesus na minha vida. Aí o pessoal fica, pô, o pé tá lá na bleia ainda, né? Aí eu falei, mas tá muito recente. Tem que ir lá. Eu vou tentar não gritar, eu tô muito rouco. E eu falei pro Rogério, eu tô muito rouco, não sei nem se eu vou conseguir cantar, mas eu não consigo me controlar. Eu começo e... Daqui a pouco gente, para que eu fiz isso? Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Esse texto que a gente acabou de ler, ele conta a história de Davi. Quando a gente ouve falar de Davi, a gente ouve falar de um dos maiores reis que Israel já teve. Haja vista que a gente fala o nome de Davi, a gente logo se lembra do rei de Israel que era segundo o coração de Deus. Porque toda vez que a gente menciona sobre algo, sobre algum fato, esse fato sempre nos remete a pensar na grandeza daquilo que se alcançou através do mesmo. Só que a gente muitas vezes ignora o fato de que tem uma história por trás disso. E toda história, independente de quem ela seja, ela é formada através do tempo. É o tempo que forja alguém, é o tempo que forja a história de alguém. Porque as oportunidades, elas sempre vão aparecer. Mas toda vez que uma oportunidade surge, ela nunca vai surgir para quem não está preparado. Ela sempre vai surgir para quem está preparado. É possível também que no mesmo ambiente da oportunidade tenha várias pessoas, mas também é possível que geralmente, na maioria das vezes, sempre quem vai assumir é quem está preparado. Então, se tem um conselho que eu posso dar para a gente aqui nessa noite, incluindo eu, é que não espere a oportunidade chegar, mas se prepare para a oportunidade que já está por vir. A história de Davi é uma história muito conhecida e é uma história muito legal. Esse Davi, ele era filho de Jessé, o nome dele não é Jessé, o belemita, porque Belém era a cidade que ele morava. Então, Davi era o filho mais novo, Davi era o último filho de Jessé, só que a Bíblia vai contar a história dele, e a história dele é uma história fantástica, porque me mostra que ele era um filho obediente. Davi é o cara que vai estar por trás das malhadas, cuidando das ovelhas do pai. Enquanto o pai está dentro de casa, sentado na mesa, junto com os irmãos, Davi está no campo, cuidando de ovelha. E parece que ele perdeu o espaço da mesa. Só que eu gosto de Davi, porque Davi entende que é melhor obedecer o pai do que se rebeliar contra o pai. Ele está dizendo, a ordem do pai não é para que eu fique em casa, a ordem do pai é para que eu vá para o campo, cuidar das ovelhas. Então é melhor eu obedecer e fazer aquilo que o pai quer que eu faça. Por quê? Porque o segredo do sucesso está dentro da obediência. Davi está dizendo, não é porque o meu tempo ainda não é de sentar à mesa, que significa que eu nunca vou me sentar na mesa. Não é porque o tempo de sentar à mesa ainda não chegou, que me difere de alguém que está sentado na mesa. Porque o que define quem eu sou não é se eu sento na mesa ou não. O que define quem eu sou é que existe uma chamada sobre a minha vida. É que existe um tempo estabelecido de Deus sobre a minha vida. E queira quem quiser ou não, esse tempo irá chegar. E a hora de se assentar à mesa irá chegar. Porque a verdade é que tem muita gente querendo o trono.
A verdade é que tem muita gente querendo a coroa. Porque se existe um momento bom, é o momento do glamour, é o momento que o nosso momento chega. É o momento que a nossa história decola, é o momento que todo mundo curte a nossa foto no Instagram, é o momento que a gente olha para o nosso número de seguidores e a gente vê lá 1 milhão de seguidores, uau! Eu sou o cara do momento. Só que a gente olha para o cara do momento e a gente despreza o momento que teve dentro da história desse cara. Porque é muito fácil a gente olhar para o sucesso de alguém e falar, caiu de paraquedas, mas todo sucesso tem uma história por trás dela. Você precisa entender, existe um deserto. Grave isso aqui que eu vou falar para você. Existe um deserto para cada um de nós, agendado na agenda de Deus. Que é isso, Júnior? O que você está falando? Deserto me arremete a aprovação. Deserto me arremete a passar por tribulação. É isso mesmo que eu estou te dizendo. Nem Jesus, que era Jesus, escapou desse momento. O texto vai dizer em Mateus, e Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. O porquê e a pergunta a se fazer não é porque foi parar no deserto. E nem o que fez para ir parar no deserto. O importante para a gente, para nós entendermos, é quem nós vamos ser depois que nós saímos do deserto. Porque na primeira instância, até parece que o deserto vai te matar. Na primeira instância, até parece que o deserto veio para te parar. Mas eu sei, porque eu sou prova disso, e também tem alguém aqui nessa noite que é. O deserto que chegou para você não te matou, mas te tornou mais forte. O deserto que chegou para você não fez você parar, mas ensinou a você os segredos da caminhada. No capítulo 15, Deus vai aparecer para Samuel. Deus vai conversar com Samuel e ele vai dizer, olha, você vai ungir Saul sobre Israel. Agora ele vai ser o novo rei de Israel. Agora quem vai assumir o trono é Saul. Isso não é uma decisão de quem está na terra, isso é uma decisão do céu. É o próprio Deus que está dizendo, Samuel, unge Saul sobre rei sobre o trono de Israel. Samuel vai lá e faz conforme Deus havia lhe mandado. Só que o interessante é que no capítulo 15, Deus unge Saul como rei em Israel, só que no capítulo 16, Deus vai tirar Saul do trono. Então a gente já entende uma coisa, que o mesmo Deus que coloca, também é o mesmo Deus que tira. A gente já começa aprendendo com Deus que Deus não tem problema nenhum com colocar, como Ele também não tem problema com tirar. E a pergunta a se fazer, o que mexeu com a minha mente dentro do texto é, por que o mesmo Deus que colocou no capítulo 15 é o mesmo que tira no capítulo 16? Aí a nossa mente já começa a funcionar. E a pergunta que eu fiz é, será que Deus errou quando colocou Saul rei sobre Israel? E palestrando comigo dentro do meu quarto, ele disse para mim uma coisa. Ele falou, Júnior, ser quem o céu gerou você para ser não é uma obrigação do céu, mas é uma decisão de quem foi escolhido na terra. Se o céu escolheu você, é porque ele tinha certeza de quem você era. Porque a Bíblia diz que nele não há dúvida, nem sombra de variação de dúvida. Quando Deus levantou Saul, rei sobre Israel, Deus tinha certeza que Saul era o cara. Mas o problema é Saul não entender que ele só está onde está porque Deus colocou ele lá. Deus dá uma ordem para Saul, a ordem é essa. Ele vai dizer, vai até Amaleque, mata todos os amalequitas, todos, sem exceção, velhos, crianças, homens e mulheres, até os recém-nascidos. Fique tranquilo, a pregação não vai terminar assim não, é só a história. Precisa de uma história, de um contexto, senão fica vazio. Ele diz, pois bem, estou indo. Só que o texto vai dizer, a história vai dizer, que Saul chega em Amaleque. Ele até faz o que Deus mandou, mas ele preserva a vida de Amaleque, que era o rei, e ainda pega todos os gados, miúdos e graúdos, e traz consigo como espólio de guerra. Quando Saul volta para Jerusalém, Saul pensa que está passando batido.
Só que Deus vai chamar Samuel para uma conversa. E a conversa é mais ou menos assim. Ele vai dizer: Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei em Israel. E Samuel vai perguntar para ele: mas por quê? Deus vai dizer para ele: porque depois que eu coloquei Saul no trono, ele se afastou de mim e não ouve mais a minha voz. Olha o que Deus está dizendo. Ele está dizendo: o problema não foi colocar coroa na cabeça de Saul, porque isso para mim era mole. O problema foi que a coroa mexeu com quem ele era. Porque antes de ter coroa na cabeça, Saul era um. Depois de coroa na cabeça, Saul era outro. É Deus dizendo: eu preferia Saul sem coroa. Porque se ele está dizendo que tem saudade de Saul, antigamente ele vai dizer: Saul era próximo a mim e ouvia a minha voz, mas depois que a coroa parou na cabeça, ele se afastou e já não ouve mais a minha voz. É aquele ditado, aquele velho ditado que a gente já conhece: quer conhecer alguém? Dá poder para ele. Aí Samuel vai se encontrar com Saul. Nesse encontro, Saul já chega para Samuel e vai dizer: eu fiz tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Samuel vira para ele e vai dizer: mas espera aí, eu estou ouvindo um barulho de mugido de boi. Eu estou equivocado ou é isso mesmo? Aí ele vai dizer: não, espera aí. Enquanto a gente estava lá, eu decidi preservar a vida de Amaleque. E também trouxe os gados, graúdos e miúdos, para que a gente oferecesse em sacrifício a Deus em Gilgal. Samuel vai olhar para ele e vai dizer assim: você pensa que Deus está preocupado mais com o sacrifício do que com a obediência? Existe uma coisa que você precisa entender, Saul. E o que é? Obedecer é melhor do que sacrificar. Até porque, se a gente for parar para analisar o contexto disso aqui, obedecer já é um sacrifício. Porque quando você precisa obedecer a Deus, você tem que se anular para deixar de viver as suas vontades, para viver as vontades dele. É quando você quer ir para a esquerda e Deus diz: a esquerda não é o caminho para você, é direita. E a verdade é que isso confronta a gente e mexe com o nosso ego. Porque é o dia que a gente quer ir para a esquerda, mas Deus está dizendo: o caminho é a direita. Só que Saul se esquece disso. E ele acha que porque tem coroa na cabeça, é ele que toma as decisões. Mas Deus vai mostrar para ele que não. Ele vai dizer: Saul, rebeldia é pecado de feitiçaria. E Deus não se agrada disso. Ele olha para Samuel e vai dizer: Samuel, mas eu me arrependo. Samuel olha para ele e diz: agora já é tarde, porque o Senhor tirou o trono de você e vai entregar o trono a outro melhor do que você. Pode ler o texto. Pode ler o texto. Samuel vai dizer: o Senhor arrancou o trono de você e vai entregar a outro melhor do que você. E aqui está a prova que Deus não se amarra, a prova que Deus não se agarra a talento de ninguém, a qualidades de ninguém. Por quê? Porque quando Deus escolhe alguém, Deus não escolhe por causa da capacidade, até porque Ele é Deus e Ele não escolhe capacitado, mas Ele capacita quem Ele escolhe. Se Deus olhou para você e viu graça em você e disse que é você que Ele quer, pode meter a mão e pode fazer, porque Ele não precisa das tuas qualidades, porque Ele é capaz de potencializar até aquilo que você ainda não tem. Então se prepare, porque se Deus falou que você vai ser, você vai ser. Se Deus disse que você vai chegar, você vai chegar, porque Ele tem o controle de tudo e de todos. Aleluia. Aleluia. Eu gosto de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é imutável. E quando a Bíblia diz que Deus é imutável, a Bíblia não está se restringindo a algumas áreas. A Bíblia está dizendo em relação a tudo. Você percebe? Desde o princípio, desde o início da criação, Deus estabeleceu um princípio que Ele nunca vai quebrar. Qual é, Júnior? A obediência. Você lembra do Éden? Deus cria Adão. Aí Ele olha para Adão e Ele vai dizer: não é bom que o homem viva só, vou criar para ele uma ajudadora. Aí vem Eva.
Só que com Adão e Eva dentro do Éden, parecia tudo estar sob controle. Só que Deus pediu um favor a eles. Deus fez um pedido a eles. Deus falou assim: tá vendo o jardim? É tudo de vocês, mas a árvore... O problema é que às vezes Deus pede pra gente algo que é pequeno e dá pra gente aquilo que é grande, só que a gente fica tentado a colocar a mão naquilo que é pequeno. E por desobedecer a Deus, Adão e Eva são expulsos do paraíso. O povo está com sede. Moisés fala para Deus: Deus, o povo está com sede. Deus vira para Moisés e fala para a rocha para liberar água, para que vocês possam beber. Ele fala para a rocha: libere água. E só pelo fato da rocha não querer liberar aquilo que Moisés tinha proclamado, ele pega o cajado e fere a rocha, e por causa disso, ele perde o direito de entrar na terra prometida. A desobediência pode parecer não ser boleto de cartão de crédito, mas uma hora a conta vem, a gente vai ter que pagar. A gente precisa ter humildade, mas também precisa ter maturidade de entender que a gente só é quem é porque Deus quis que fosse assim. A gente só chegou onde chegou porque Deus quis que fosse assim. Que é um conselho: comece a rever seus conceitos e entender que você só está sentado aqui hoje, que eu só estou pregando aqui hoje porque essa foi a vontade soberana de Deus. Como assim, Júnior? Tem gente que tinha mais dinheiro que você, tem gente que era mais bonito que você e que eu também. Tem gente que tinha condições de estar aqui hoje e não está, porque a gente vive um momento de crise, um momento caótico, um momento de crise na saúde, aonde chegou uma pandemia com um vírus chamado coronavírus, e ele veio devastando tudo e todos, sem perguntar idade, sem perguntar classe social, racial, cultural, sem perguntar quanto tinha na conta ou o carro que andava. Mas quer um conselho? Olha que coisa boa, você foi preservado no meio disso tudo. Isso é mais do que graça, isso é Deus que olhou para você e disse: eu vou dar para você aquilo que eu não vou dar para todo mundo. O fato de Deus falar para Saul que vai colocar alguém melhor do que ele no lugar dele, não é o fato de Deus querer humilhá-lo, não. Até porque se Deus quisesse humilhar ele, Deus não tinha nem colocado ele no trono. O fato de Deus fazer isso é para mostrar para Saul que foi ele que colocou Saul onde ele está. Para mostrar e provar isso para ele, ele está dizendo: eu vou provar para você que foi eu que te coloquei. Como vai provar? Eu vou tirar você e vou colocar outro no teu lugar, para fazer melhor do que você. Sabe uma geração que tem a síndrome de Elias? Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Para de ser bobo. Ainda existe 7.000 que não dobraram os joelhos. Ainda existem 7.000 que estão dispostos a fazer aquilo que você não faz. E quer um conselho? Quer parar de fazer? Você pode até parar, mas vai vir gente para fazer melhor do que a gente. Vai vir gente mais capacitada do que a gente, com mais unção que a gente, porque a gente até pode parar, mas ele não para. Ele não para. Ele não para. Eu me lembro quantas vezes eu cheguei e falei para Deus: eu não canto mais. Só que era engraçado que essa era digital chegou e tudo que era escondido começou a ser mostrado. Porque a galera da antiga aqui, e hoje eu estou agarrado com vocês, tá? Da antiga. A galera da antiga aqui vai saber do que eu estou falando. Antigamente, para um ministério ser reconhecido, era muito difícil. Era muito difícil. Por quê? Porque, primeiro, alguém que tivesse influência tinha que falar sobre você. Alguém que tinha conhecimento tinha que falar sobre você. Mas nessa era, não. Você bota um vídeo na internet hoje, se alguém for com a tua cara, já era. Até antes de ontem, eu nem sabia quem era a Juliette. Hoje a Juliette é uma das... E um detalhe aqui. A minha irmã é manicure, ela trabalha no Anil. O irmão da Juliette... Aquele cabeleireiro, que eu esqueci o nome dele. Tu não falou, né? Só para não pensar que tu via Big Brother. Ele trabalha no salão da... Trabalhava. Que agora ele tá
Ele está podendo, está por cima da carne seca. Ele trabalhava no salão da minha irmã. O Washington, lembrei. Ele já fez o cabelo da Elisângela. Só que foi uma vez para nunca mais. Que só para fazer uma luz ele cobrou 380. Eu falei, meu Deus, é um fígado, um rim. Nunca mais tu vai voltar aqui. Foi só essa vez. E ele tem muito tempo isso, muito. E o que eu quero dizer com isso? É que hoje você não precisa fazer a força que eles faziam. Hoje é diferente. Hoje é só um clique e bombou. Só que o perigo disso é o que a gente tem vivenciado nos dias de hoje. Qual é? É gente que pega o microfone, até faz com talento, mas não tem vida no altar. Ai, 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 ai. Até ontem eu olhava a Priscila Alcântara cantando, eu falava, caramba, como é que eu vou fazer esse negócio aí que ela faz? Aí esse dia ela foi na TV e falou, agora eu não canto mais gospel, agora eu sou do pop. Sabe o que é isso? É gente que Deus colocou coroa na cabeça, mas por causa da coroa esqueceu que só chegou aonde chegou, porque foi Deus que colocou. Esses dias aí eu estava vendo, é um absurdo, gente, o que a gente está vivenciando. Tinha um menino que era um talento, uma explosão, o nome dele é J.A. O cara foi na rede social e com a maior naturalidade disse, a partir de hoje eu não quero ser mais homem. Porque o problema da coroa está nisso. Mas eu gosto disso aqui, porque a coroa não tem só o poder de elevar o nível dos homens, mas também de revelar caráter que estava escondido. Deus vai colocar, ó glória a Deus, Deus falou comigo isso agora, Deus vai colocar coroas em cabeças só para revelar caráter e desmascarar muita gente, porque tem uma geração que precisa ser reconhecida e levantada, uma geração que leva Deus a sério. Deixa eu correr. Deus vai olhar para Samuel e vai lhe dizer, Samuel, vem até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos está o rei que eu preciso. Eu gosto de Deus, porque Deus não trabalha com possibilidade, Deus só trabalha com certeza. Me provo. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus está dizendo, você chorar a noite toda é uma possibilidade, mas que você vai sorrir no final do... Deus está dizendo, o que eu tenho para a tua vida, o que eu tenho para a história, não são possibilidades, são certezas. Olha a frase de Deus para Samuel. Samuel, vem até a casa de Jessé, o belemita. Isso aqui é uma coisa para a gente... Tem algum professor de português aqui? Professor de português. Graças a Deus, não vou passar vergonha. Se eu tivesse me comunicando com o tecladista, qual é teu nome? Lucas. Se eu tivesse me comunicando com o Lucas, eu iria dizer para o Lucas, Lucas, vai até a cantina e traga um copo d'água para mim, por gentileza. Ok. Ou então, eu iria falar, Lucas, vamos até a cantina, porque você vai pagar um lanche para mim no final do culto. Ok? Mas agora quando eu falo, Lucas, vem até aqui, porque eu tenho algo para te contar. É Deus dizendo, Samuel, vem. Mas vem por quê? Porque na verdade eu já fui antes de você. Ele está dizendo, antes de eu mandar você ir, eu vou na tua frente. É como aquela música da Cassiane dizia, Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Que é uma profecia aqui nessa noite, quem tem mão para pegar, pega, mas quem não tem, não pega. Deus está falando para alguém, se Ele te deu uma ordem, pode ir, porque quem te deu uma ordem te garante. Ele está dizendo, eu fui na tua frente para garantir a tua chegada. E se Ele disse que você vai chegar, você vai chegar. Vai. Eu sei que você pode até se perguntar, mas peraí, se Deus já foi, eu vou ter que ir sozinho? Não, Salmo 91 vai dizer,
que ele já deu ordem aos seus anjos, ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Não são em alguns, são em todos, em todos, em todos. Deus está contigo, seja onde você for, por onde quer que você vá, Ele está contigo, segurando na tua mão para garantir a tua chegada. Samuel vai, chega até a casa de Jessé. Só que eu gosto da chegada de Samuel na casa de Jessé, porque a chegada da casa de Jessé é uma das chegadas mais emblemáticas da parte dessa história. Por que, Júnior? Porque quando Samuel chega, que ele fala para Jessé o porquê que ele está lá, ele vai dizer assim: nossa, entre os meus filhos está um rei para Israel. Calma aí, aqui está Abinadab, aqui é Samuel. A Bíblia diz que Samuel olha para Abinadab e ele diz: certamente é esse, o rei de Israel. Só que a Bíblia diz que no cenário que Samuel está, uma voz vai ecoar e ele vai dizer assim: Samuel, eu, o Senhor, não olho para o que está por fora, eu olho para aquilo que está por dentro. Por que, Júnior? É simples, porque o que está fora consegue maquiar o que está dentro, mas o que está dentro não consegue maquiar o que está fora. Aí Jessé, não satisfeito, ele vai falar assim, ó: não, mas se não foi Abinadab, é Samar. Aí Deus vai dizer: também não é esse. Mas ali, Eliabe, bonitão, ó, garanhão da família, eita, cabra macho. Só que o céu também vai dizer: não é esse. Aí o que me espanta é a teoria. O que me espanta é a forma que vai ser falada. O texto vai dizer assim: e Jessé apresentou o restante dos seus filhos. Você consegue conjecturar isso aqui? Imagina, você mais 3 irmãos. Chega uma visita na tua casa e tua mãe fala assim: olha, tá aqui a Tati e a Bia. Aquela ali é a minha filha. É como se ele estivesse fazendo isso. Eu entendo. Não critico totalmente a mentalidade do Jessé. Por quê, Júnior? Porque quando Jessé apresenta Abinadab, Eliabe e Samar, ele está dizendo assim: eu vou apresentar aquilo que eu tenho de melhor em casa. Quando Deus fala que não é nenhum dos 3, a mentalidade de Jessé é mais ou menos essa aqui: se ele não escolher os 3, não vai escolher mais nenhum. Só que a gente precisa entender que nem sempre o que é melhor para a terra é o melhor para o céu. Aí o céu vai voltar a se comunicar com o profeta. Quando o céu volta a se comunicar com o profeta, ele vai dizer assim, ó: pergunta se tem mais alguém. Samuel vai perguntar: acabaram-se os filhos? Aí alguém vai ser obrigado a abrir a boca e dizer: não, todos nós aqui somos irmãos, mas ainda tem um que não está com a gente, não senta na mesa com a gente, mas está cumprindo aquilo que o papai pediu. Aonde ele está? Ele está lá no campo. Aí Samuel vai olhar para eles e vai dizer: então, pode mandar chamar, que a gente não vai se sentar à mesa enquanto ele não chegar. Você pegou isso aqui? Quem não sentava na mesa vai reverter a história. Ninguém senta enquanto ele não sentar. Ninguém, oh glória a Deus. Deus vai começar a virar histórias aqui nessa noite. De repente você está vivendo dias como esse, mas Deus está dizendo: fique tranquilo, porque enquanto você obedece à vontade do Pai, o Pai também cuida das tuas coisas. Manda chamar. Só que eu gosto, porque você percebe que a expressão usada, porque quem é obrigado a falar sobre o menino, é uma expressão maldosa. Como assim? Ele só perguntou se tinha algum filho. Ele não perguntou como é que ele era. Só que alguém vai dizer assim: tem um, mas é o menor. A expressão menor aqui, ela vai dar um grau de inferioridade.
Quem gosta de português entende melhor que eu, sabe? Ela está inferiorizando a pessoa de quem eles estão falando. Eles estão dizendo, é impossível ser ele se não for nenhum da gente. Só que o céu está dizendo, não, vocês não entenderam. É ele que eu quero. Pode mandar chamar. A gente está chegando a um tempo que Deus vai começar a trabalhar com os menores. Porque quem cresceu está se achando acima da média. Quem cresceu muito está se achando a última Coca-Cola do deserto. Mas Deus está falando aqui para a gente nessa noite. Eu vou começar a levantar os menores. Porque Deus adora confundir. Deus adora balançar a cabeça deles. Porque a ótica de Deus é totalmente reversa da nossa. Na ótica de Deus, já dizia Mateus capítulo 16, e muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Sabe o que Deus está dizendo? A minha ótica não é igual à ótica da terra, porque na ótica da terra o menor é o menor, mas na ótica do céu o menor é o maior, o último é o primeiro, e o humilhado vai passar a ser exaltado. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não importa se na primeira casa te humilharam, não importa se na primeira casa te rejeitaram. Deus está dizendo, tem algo novo vindo sobre a tua história. Davi é ungido a rei. E aí, legal? É ungido a rei, faz o quê? Vai para o trono? Não. Volta para o campo. Mas espera aí. Vamos entender. A unção não é de rei? Então não tem que ir para o trono, gente. Porque se a unção de rei está em Davi, para ela estar em Davi, foi retirada de Saul. Então o trono é de Davi. Mas vai para o trono ou vai para o campo? Volta para o campo. Por quê? Porque tem unção na cabeça, mas ainda não tem trono. E se tem uma coisa que Deus faz, e Ele é fatídico nisso, é que Deus quebra protocolo, mas nunca vai quebrar princípio. Se tem gente sentada no trono, vai ter que esperar levantar para sentar. Geração essa que adora puxar o tapete dos outros para sentar no lugar dos outros. Aleluia. Deus está dizendo, você pode até ter unção, mas você não tem trono. Só que faz o seguinte, espera o teu momento chegar. Por quê? Porque o trono não atrai a unção, mas a unção atrai o trono. Oh, glória a Deus. Porque o trono, o homem confecciona, pega e senta nele. Agora a unção só Deus que dá. Deus está dizendo, eu coloquei a unção sobre você, mas o teu momento ainda vai chegar. Ainda vai chegar. Só que um dia, estou terminando, um dia acontece algo inesperado. Eu queria que você segurasse na mão de alguém, pegue na mão de alguém com carinho, fale para ele, fique tranquilo. Deus tem os seus meios de fazer você chegar. Gente, olha para cá, isso aqui é fantástico. Jessé vai chamar o cara da ovelha. Corre aqui. Não, o pessoal daquela época não fazia isso não. Porque se fosse alguém debochado, ia falar assim, corre aqui, rei sem trono. Mas o pessoal daquela época não fazia isso não, só a gente que faz. Pois não. Hoje eu tenho uma tarefa para você. E o que eu preciso fazer? Você vai entregar marmita para os seus irmãos na guerra. Foi aí que surgiu o iFood. Olhe para cá. Não se assuste. Mas as maiores oportunidades da nossa vida aparecerão quando nós estivermos servindo. O problema é que às vezes falta humildade na gente, porque a gente sempre quer ser servido, mas é difícil a gente aceitar servir alguém. Davi poderia ser presunçoso o suficiente para dizer, tá maluco? Eu rei? Qual foi? Entregar a marmita? Só que foi entregando a marmita que a maior oportunidade da vida dele apareceu. Quando Davi chega no campo de batalha, e detalhe,
Davi não foi para o campo para lutar com Golias. Davi foi no campo entregar marmita. Só que ele não sabia, mas o céu já sabia e o cenário estava armado na terra. Porque o problema é que tem gente que faz com a gente igual os irmãos de José fizeram. Pega e vende. Por quê? Porque é um jovem promissor. Só que enquanto eles estavam vendendo José, eles não sabiam que eles colocaram José na caravana do sucesso. Foi vendido, foi escravo, mas também se tornou governador do Egito. Muita gente está colocando você na caravana do sucesso e nem sabe. Pensa que está atrasando a tua história, mas é meios que o céu está criando para colocar você no cenário correto. Ele é marrachandarabai. Tem muita gente pensando que está atrasando a tua história, mas o céu me trouxe aqui para gritar para alguém: eles estão te colocando no caminho. Tem gente que olhou e pensou que estava te humilhando, mas na verdade estava te colocando no caminho que Deus queria. É como a Bíblia diz que todo mal que eles fizeram contra nós, Deus transformou em bênção. Ela é barraça. Quando ele chega no campo de batalha, ele vai ouvir um gigante por nome de Golias gritando assim, ó: existe um homem que seja capaz de me enfrentar? Do outro lado do exército de Israel, todo mundo mudo, ninguém fala nada. Davi olha aquela situação, fica indignado, ele fala: quem é esse circunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? O texto vai dizer que quando Golias olha para Davi, Golias tira sarro dele, porque ele era de gentil aparência, pequeno e ruivo. Pegou isso aqui? Tem gente que vai olhar para a tua aparência, tem gente que vai olhar para a minha aparência e vai dizer: não se enquadra no perfil. Mas depois que o céu disser que é você, eles vão ser obrigados a aceitar. Aí o irmão dele, Abinadab, fala assim: cara, tu é presunçoso a beça, hein? Porque tem gente que é assim, não faz nada, mas tem raiva de quem faz. Aí você conhece o desfecho da história? Estou terminando, 5 minutos. Davi olha para ele e diz: eu vou guerrear contra esse filisteu. Aí Saul se espanta e fala assim: tá de brincadeira, né? Você? Tu é muito menino, muito moço. Aí Davi olha para ele, eu imagino ele falando: é porque você não conhece a minha história. Teve um dia que eu estava lá no campo, cuidando das ovelhas do pai. Veio um urso, eu matei ele. Depois veio um leão, eu rasguei ele no meio. E como você fez isso? Tudo isso com a mão? É. Eu imagino Saul olhando e dizendo: duvido, moleque mentiroso, rapaz. Porque geralmente é assim. Quem não conhece a tua história despreza o teu momento. Aí Saul: cara, bota minha armadura. Minha armadura é top. Bota aí. Davi olha para ele e diz: não. Não. A tua armadura é tua. Não serve para mim. Pegou aqui? Para de querer lutar tuas guerras com a armadura dos outros. Porque tem armadura que não serve para você, não tem o teu peso, não tem o teu tamanho. Eu imagino todo mundo olhando para ele e dizendo: maluco, só a lança do cara lá pesa não sei quantos quilos, o peitoral não sei quantos quilos. Esse moleque vai virar comida de gigante hoje. Só que Davi tem um segredo que Golias não tinha. Qual é? Ele sabia em nome de quem ele estava lutando. Aí o texto vai dizer que ele vai no ribeiro
pega 5 pedrinhas. Quantas pedras? Quantas pedras? 5. Quando Davi pega 5 pedras, ele está fazendo uma alusão profética. E qual alusão é essa? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele pega 5, mas ele usa quantas? Ele pega 5 e usa quantas? É ele ensinando que na guerra você não precisa de muita pedra, você não precisa de muitas armas, você só precisa da arma certa. E contra Golias, eu não preciso de muito, eu só preciso do Deus forte. Oh, glória a Deus. Ele diz, você vem contra mim com lanças, espadas e escudos, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Nessa noite, de repente o gigante se levantou contra a tua vida, contra a tua casa, e você está dizendo, mas meu Deus, como eu vou guerrear essa guerra? Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, você só precisa usar a arma certa. E nessa noite o Deus forte entrou em cena para guerrear a tua guerra. Ai! O texto vai dizer que ele roda funda, e ele acerta na cabeça de Golias, na parte frontal da testa. A única parte de Golias que não tinha armadura. Porque a gente presunçosa é assim, acha que não precisa de muita coisa para vencer você. É igual o diabo, achou que não precisava de muita coisa para vencer você, mas ele se enganou, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nós não temeremos. Ele olhou para a gente e disse, é fraco, mas aí Deus também olhou para a gente e disse, o meu poder vai se aperfeiçoar é na tua fraqueza. Não importa se você chegou aqui fraco, Deus nessa noite está fortalecendo você e te dando a arma certa. Não importa como e nem qual área esse gigante se levantou, mas hoje é a noite dele cair. Quem acredita, joga a mão para cima, porque hoje é a noite do gigante. Aleluia, aleluia. Só que eu encerro aqui, e aqui vai a lição que eu aprendi lendo essa história. Qual foi a lição, Júnior? A lição é que gigante você só não derruba, você precisa matar. O texto vai dizer que depois que Golias cai no chão, Davi pega a espada dele. Não é dele Davi não, é a do Golias. Imagina essa cena aqui, ó. Não, a espada devia ser muito pesada, quase do peso desse ponto aqui. A pergunta que eu tenho para fazer para você aqui nessa noite, para quem não acreditava que o menino matou o urso e matou o leão, será que agora continua sem acreditar que ele é quem realmente ele disse que era? Deus está falando ao meu ouvido aqui, é assim que ele vai fazer na tua história. Vai criar promoções para todo mundo que achou que você não era, começar a descobrir quem é você de verdade. Na verdade, a tua história tem se resumido a dias difíceis, eu sei, igual a minha. Só que na verdade Deus está falando para alguém aqui nessa noite que a estratégia para derrubar o gigante Ele já te deu, mas que nessa noite você não vai deixar o gigante caído somente. Nessa noite o gigante vai morrer na tua história, na tua vida, na tua casa. É noite de cortar a cabeça do gigante. Deus está dizendo ao meu ouvido aqui, Júnior, tem gente aqui nessa noite que até consegue derrubar o gigante, mas o problema é que deixa o gigante caído no chão e vai embora. O gigante se levanta novamente e volta para atormentar. Só que Deus está dizendo hoje é a noite que o gigante não levanta mais, vai cair de uma vez por todas. Vai cair. Se coloque de pé, se coloque de pé. Gente, depois alguém liga pro pastor Ney e fala que eu consegui terminar no horário, hein? Quer abraçar pra mim? Tô brincando.
Meu Deus do céu, que atmosfera é essa? Olhe para mim aqui. Eu não sei qual foi a área que o gigante se levantou na tua vida. Se foi a tua área sentimental, se foi a tua área material, ou se foi a tua área espiritual. Só que eu vim como boca profética de Deus aqui nessa noite. E que é uma verdade, eu não vim aqui para outra coisa, senão falar daquilo que Deus é capaz de fazer. Quem estava aqui da última vez que eu preguei, ouviu um pouquinho do meu testemunho, que é uma verdade. Eu nunca vou subir nesse altar para brincar com a tua vida. Eu nunca vou subir nesse altar para contar história, para você levantar a mão, dar glória a Deus, ficar bonitinho. Gente, a última vez, olha só, a última vez que eu estive aqui, tiveram 2 rapazes. Um se reconciliou e outro entregou a vida para Jesus. Eu não sei nem se ele está aqui. Cadê o Paulo? Está aí? Paulo? Não, né? Rafael, está aí? Também não, né? Vocês lembram que nós oramos aqui, né? Pela mãe dele. Gente, vocês não têm noção. Aquela semana foi a semana que eu mais orei pela vida daquele jovem. Pela restauração da saúde da mãe dele. Eu falei com ele todos os dias. E no dia que ela morreu, ele me mandou mensagem dizendo: amigo, muito obrigado pelas tuas orações, mas minha mãe partiu. Vocês não têm noção de como eu fiquei em casa. Eu entrei para o meu quarto, comecei a chorar, dobrei meu joelho. Eu falei: Deus, mas eu orei com tanta fé e o Senhor sabe. E o Senhor sabe que eu estou assim desse jeito, porque a última coisa que eu vou fazer é brincar de pregar para você. Porque a responsabilidade daquilo que está saindo aqui da minha boca mexe com a tua vida. A verdade é que tem gente que entrou aqui hoje que queria parar, mas por causa dessa palavra, não porque foi eu que preguei, porque foi Deus que falou com a gente aqui. Vai sair daqui desistindo? Não. Vai sair daqui querendo caminhar 2.000 milhas. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei para Deus, Deus, essa doeu, machucou. Só que eu entendi também uma coisa. O problema não está só no peso daquilo que a gente libera. O problema é que existe uma coisa chamada vontade soberana de Deus, que não tem como ninguém revogar. A terra não muda, porque foi o céu que decidiu que fosse assim. E quando o céu decide, entenda uma coisa, tem situação que Deus vai mudar, mas tem outras que Deus não vai mudar, porque Ele precisa mudar você. Talvez o estado da mãe dele foi o instrumento que Deus usou para trazer ele para o altar. E foi o instrumento que Deus usou para levantar ele. Eu tenho orado muito pelo aquele jovem. Hoje eu não sabia que ele não estava vindo, mas hoje eu vou mandar mensagem para ele, vou ligar para ele, porque é um jovem promissor. É um jovem que Deus tem muita coisa a fazer na vida dele. Só que a nossa cabeça já embaraça, imagina dele. Eu nunca vou ficar aqui contando historinha para tu levantar a mão, dar glória a Deus, bater palma e depois sair daqui e falar: caramba. Não, de jeito nenhum. Toda vez que eu vier aqui é porque eu acredito que Deus é capaz de transformar a nossa realidade. Eu estava pregando, eu vi gente chorando aqui. Se você tem coragem, eu quero orar por você nessa noite. Corre aqui no altar. Corre, eu quero orar por você. Essa é a noite que o gigante vai cair. A verdade é que eu mais tenho fé para pregar do que autoridade. Eu não sou profeta, mas Deus me usa um bocadinho. Mas eu nunca vou ficar brincando aqui, contando historinha para você, dizendo que Deus mandou te dizer. Se Deus não mandou dizer, eu só prego a palavra. Mas eu tenho fé e tenho ousadia, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fé, ousadia e moderação. E eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu não sei qual é a área, porque Deus não me fala, mas você sabe, porque senão você não tinha corrido para o altar. Porque você entende que o altar é lugar de resposta. O altar é lugar que Deus muda.
as circunstâncias ao teu favor. Então, se você correu para o altar, faz um favor, conta para Deus, fala para Ele que esse gigante se levantou na tua vida. Que gigante é esse? Fala, que te afronta. Que gigante é esse que está tirando o teu sono? Que gigante é esse que está fazendo você tomar remédio para dormir? Que gigante é esse que mexeu com a tua pressão? Hoje é dia dele cair por terra, porque maior é aquele que guerreia as nossas guerras do que aquele que está com ele. O remaio telerevacia. Aleluia. Aleluia. Deixa eu correr aqui que eu só tenho 4 minutos. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Faça assim. Tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a vida para Jesus e quer fazer isso nessa noite? Eu quero orar por você. Corre para cá. Tem alguém? Faça isso, faça isso. Nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Vocês conhecem essa? Vai, canta pra mim. Diga como eu amo seu nome, vai. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aleluia. Escuta aqui. Tem alguém aí na galeria? Tem alguém aqui na nave da igreja que quer se reconciliar com Jesus hoje? Faça assim, eu quero te conhecer. Levante suas mãos, eu quero conhecer você. Você que chegou aqui nessa noite, você está dizendo para você mesmo aí sentado no teu lugar. Você está dizendo, viver do jeito que eu estou não dá mais. Da forma que eu estou vivendo não dá mais para mim. Eu preciso desse Jesus. Ele está te convidando hoje para correr para cá. Você precisa dar o primeiro passo. Primeiro você faz a tua parte, depois o céu faz a dele. O céu está dizendo para alguém aqui, você não consegue vencer as tuas guerras, porque você não consegue usar a arma certa. Mas nessa noite o céu está dizendo que você não vai ficar sozinho nessa guerra, que ele vai entrar contigo. E quando o céu entra numa batalha, nunca é para perder. Cadê você? Segura para mim, segura. Vocês que estão aqui na frente, eu quero orar por vocês agora, nesse momento. Só que eu quero, enquanto eu estiver orando pela vida de vocês, eu quero que vocês orem junto comigo, porque vocês vão colocar para Deus esse problema. Vocês vão colocar para Deus esse problema. Vocês vão gritar para Deus aí o nome desse gigante. Isaías vai dizer, ainda antes que houvesse dia eu já era, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Esse gigante você pode até chamar de gigante, mas Deus chama ele de quem? Deus está dizendo, quem vai impedir quando eu começar a fazer na tua vida, na tua história? Quem é que vai impedir quando eu decidir jogar esse gigante por terra? Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua igreja. Estenda a tua mão para cá, vai. Estenda a tua mão para cá. Deus, em nome de Jesus. Senhor, o teu povo está aqui nessa noite. Eles correram para o teu altar, porque eles entendem que essa situação já saiu do controle, Deus. A terra está dizendo que está tudo perdido, mas é como aquele centurião disse, basta só uma palavra do Senhor sendo liberada, que tudo vai mudar na minha casa. Então, Deus, em nome de Jesus, eu libero agora uma palavra profética sobre a tua igreja, sobre o teu povo, que tudo nessa noite será mudado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que todo gigante caia por terra agora, 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 agora. Que nenhuma unha fique de pé. Que todo gigante venha ao chão agora, agora. Senhor, dá vitória ao teu povo, dá vitória à tua igreja, dá vitória aos teus filhos,
para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, dá as armas certas para o teu povo guerrear. Senhor, dá as armas certas, porque na verdade às vezes a gente não precisa falar muito, porque a nossa arma está no joelho, é na oração, e é assim que a tua igreja vence, joelho dobrado e mão levantada. Então, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, dá vitória ao teu povo, dá vitória ao teu povo. Aleluia, aleluia. O gigante está caindo, 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 o gigante já caiu, o gigante já caiu, o gigante já caiu, olha aí, ó, o gigante já caiu, oh, aleluia, o gigante já caiu. O gigante já caiu em nome de Jesus, em nome de Jesus. O gigante já caiu em nome de Jesus. O gigante já caiu em nome de Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia. O gigante já caiu em nome de Jesus. O gigante já caiu em nome de Jesus. O gigante está caiu em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O gigante está caindo agora, agora, agora. O gigante está caindo agora em nome de Jesus. O gigante já caiu. O gigante está caindo agora em nome de Jesus. O gigante já caiu em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. A vitória é nossa. Quem acredita, joga a mão para cima e dá um brado de vitória. Vai! Oh! 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 Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. São 8h12, eu passei 2 minutos. Eu quero fazer um ato profético com toda a igreja. Quem veio aqui na frente, quem ficou aí. Eu vou contar até 3. Até 3, eu vou contar 1, 2, 3. E a gente vai gritar numa só voz. O gigante caiu. Amém? A gente vai fazer isso 3 vezes. É um ato profético. Você vem comigo? Você está comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Glória a teu nome, Senhor. Glória a teu nome. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, por mais um momento, por essa noite maravilhosa, Deus. Levante suas mãos para o alto, querido. Oh, Senhor Deus. Que nós possamos carregar esse momento para nossa casa, essas palavras que foram declaradas aqui. Oh, nós declaramos aqui, Senhor, em nome de Jesus, que essa semana vai ser a melhor semana das nossas vidas, Senhor Deus. Oh, Senhor, nós acreditamos, Senhor, que o gigante caiu e agora nós vamos tomar posse da nossa vitória, Deus, de tudo aquilo que Tu tens, Senhor, preparado para nós. Esse é o momento, Senhor, de tomarmos posse, Deus. Eu declaro isso, Senhor, sobre a igreja em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça insondável, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nossa vida de uma forma rica. Aplauda a Deus, amado. Aleluia.